Sejam todos bem-vindos ao episódio especial do podcast Somos Feitos de Direito. Neste episódio, o podcast recebe o evento Direito, Inovação e Sustentabilidade, uma realização da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a JUFERGS, e da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, ESMAF-RS. E nesse episódio, eu, Rafael Martins Costa Moreira, presidente da JUFERGS, recebo a conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, e o professor Dr. Juarez Freitas. Espero que vocês gostem. Vamos iniciar desde já, então, com a doutora Maria Tereza Willy Gomes, que vai tratar aqui do tema da incorporação dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, junto à agenda do Poder Judiciário brasileiro. Então, doutora Maria Tereza, estamos ansiosos para ouvi-la. Muito obrigada, agradeço imensamente pelo convite, doutor Rafael. Agradeço à Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, assim como agradeço também o convite da Escola da Magistratura. Uma honra estar com o senhor e estar com o doutor Juarez Freitas, né, que também tem sido aí um expoente nessa área. Então, é uma alegria estarmos juntos, trocando algumas ideias aqui sobre direito, inovação e sustentabilidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Agenda 2030 do Poder Judiciário, porque é uma agenda inovadora, é uma agenda de direitos humanos, né, que gradativamente tem se incorporado ao Poder Judiciário brasileiro de forma inédita no Brasil, e acho que nós temos aí bons resultados. Tenho uma admiração muito especial, né, pela nossa corregedora, desembargadora Luciane, também pelo desembargador Laus, presidente do TRF da 4ª Região, e sempre estamos dialogando e acompanhando o trabalho que vem sendo feito pelo TRF da 4ª Região de uma forma muito primorosa, inclusive com laboratórios de inovação, em relação à área de sustentabilidade, né, e gostaria de enaltecer aqui o trabalho que vem sendo feito. Muito bem, gostaria de relatar um pouco aqui sobre essa minha trajetória no Conselho Nacional de Justiça. Eu estou no meu 2º mandato, frente ao Conselho Nacional de Justiça, e quando passei, né, pela ministra Carmen Lúcia na presidência, passei pelo ministro Toffoli na presidência, atualmente com o ministro Fux. Essa Agenda 2030, o primeiro ato que nós tivemos no CNJ foi um ato do final da gestão da ministra Carmen Lúcia, foi uma proposta que fizemos a ela e foi acatada pelo plenário do CNJ, resolução número 255, de valorização da participação feminina no Poder Judiciário, através de uma maior participação em bancas de concurso, maior participação em cargos de chefia de direção, assessoramento e também como palestrantes em eventos, né? Essa foi a primeira vez que a Agenda 2030, ODS número 5, fez parte dos considerandos de uma resolução plenária do CNJ. Logo após a saída da ministra Carmen Lúcia, que deixou esse legado importante de valorização das mulheres, e essa proposta, inclusive, foi feita com base no movimento da JUF, a JUF Mulheres, né? Faço esse registro. Logo na sequência, o ministro Toffoli assumiu a presidência do CNJ, fez um discurso, né, de compromisso, no seu discurso de posse, um discurso de compromisso com a efetivação de direitos humanos, e tomei a liberdade de pedir uma agenda com ele, foi recebida no Supremo Tribunal Federal logo nos primeiros dias de gestão, dizendo: ministro, tem um estudo, né, que a gente já vem fazendo há algum tempo, que é justamente essa questão, como efetivar direitos humanos. E uma das formas de mensurar se os direitos humanos estão ou não sendo atingidos é através de uma forma técnica, objetivos, metas e indicadores mensuráveis. E nessa perspectiva, o Brasil aderiu, né, à Agenda 2030, por ser Estado-membro da ONU, e 193 países hoje adotam essa Agenda 2030 como uma forma de comparar o desempenho dos países entre si. Só que essa agenda, e eu venho acompanhando já há muitos anos, inclusive foi objeto, em parte, da minha tese de doutorado, quando falei da Agenda 2015, que deu origem à Agenda 2030,
Essa agenda, ministro, não tem metas e indicadores do Poder Judiciário brasileiro. Tem metas e indicadores de políticas públicas, mas não tem do Poder Executivo, não tem do Poder Judiciário. Ele falou, essa ideia é extremamente importante, eu tenho acompanhado a agenda, acho que nós precisamos fazer alguma coisa. Por onde podemos começar? E a sugestão foi, então, da criação de um comitê interinstitucional da Agenda 2030, com a participação de outros órgãos públicos, que já estavam trabalhando tecnicamente com a agenda, que pudessem nos ajudar a construir metas e indicadores da Agenda 2030. Foi nessa perspectiva, então, que o convite foi formulado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que é responsável pela agenda, a Secretaria da Presidência da República, encarregada da questão da agenda, Ministério de Relações Exteriores, IBGE, IPEA, CAPES, CNPq, enfim, vários órgãos que tratavam dessa temática. A partir de então, doutor Rafael, nós nos debruçamos, né, uma equipe pequena, mas uma equipe valorosa, nós nos debruçamos sobre as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, doutor Juarez, que é justamente uma estrutura óssea do Poder Judiciário brasileiro. É como todos os advogados, membros do Ministério Público, quando eles ingressam com uma ação, eles fazem aquela classificação por classe e assunto. Essa é a estrutura óssea de todos os processos, né, do Poder Judiciário brasileiro. E vimos ali que pelos ramos de direito penal, direito civil, direito administrativo, eram nada mais, nada menos que 3.200 assuntos diferentes. Então, eu vou lá, direito penal, homicídio, é um assunto. O que nós fizemos? Nós fomos linha por linha nesses 3.200 assuntos e fizemos a indexação com o respectivo ODS. ODS 1 da pobreza, ODS 3 da saúde em relação a medicamentos, ODS 5 da igualdade de gênero em relação ao feminicídio, e os ODS ambientais, água, saneamento, vida na floresta, enfim, ODS 16, paz, instituições eficazes. O que nós percebemos, então, é que ao indexar esses 3.200 assuntos aos 17 ODS, por consequência, nós estávamos também indexando uma base de 70 milhões de processos, porque os 70 milhões de processos estavam catalogados com esses 3.200 assuntos. E dessa forma, então, nós fizemos uma indexação completa da base de processo do Poder Judiciário brasileiro, né, através de uma base que é do CNJ, gerida pelo CNJ, que é o DataJud, gerida pelo Departamento de Pesquisa Judiciária. A partir de então, o DPJ passou, nos casos novos, a já fazer a indexação automática. Com a assunção do ministro Fux, nós sugerimos que também essa agenda pudesse ser incorporada pelo Supremo Tribunal Federal. Trabalhamos com a sua equipe pouco antes da sua assunção, e ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux falou da Agenda 2030 no seu discurso de posse, e nos primeiros dias já fez a indexação das ações do Supremo Tribunal Federal aos ODS, e também aos informativos do Supremo. E agora, recentemente, semana passada, o ministro Humberto Martins editou uma portaria também instituindo já um comitê no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para a Agenda 2030, com a perspectiva já de criação de um LIODS no STJ, assim como foi criado o LIODS no Conselho Nacional de Justiça, que é o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com isso, então, nós temos hoje a Agenda 2030 muito presente, né, seja na atividade fim, seja na atividade meio do Poder Judiciário. Acabou se transformando numa comissão permanente do Conselho Nacional de Justiça, é uma das 13 comissões permanentes do CNJ, instituídas pelo plenário por resolução. A Agenda 2030 passou a fazer parte da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio, agora 2021-2026, e também fundamentou a edição de uma resolução, que é a resolução número 333, que trata de estatística no Poder Judiciário brasileiro, recomendando que os tribunais e seus portais tenham um ícone estatística, e ali eles disponibilizem dados da atividade fim, mostrando de que forma está concentrada a judicialização. Pois bem, em breves palavras, o que é que isso representa para o Poder Judiciário? Representa um novo olhar
um novo olhar do Poder Judiciário, não apenas para saber quantas ações de medicamentos eu tenho, não, para saber que tipo de violação de direitos humanos ou que tipo de demandas de desenvolvimento sustentável estão chegando ao Poder Judiciário. Onde elas estão concentradas? Elas estão concentradas no ODS 8, da questão referente à questão do trabalho? Elas estão no ODS 16? Elas estão no ODS 1 da pobreza? E foi essa a conclusão, então, que nós fizemos desse cenário, de chamar a atenção, de uma forma diferente, quais são as ações judicializadas no Poder Judiciário brasileiro. A partir daí, então, passamos a ter a Meta 9, Meta Nacional 9, né, consistente em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário brasileiro, e, ano passado, mais de 60 tribunais. Cada um escolheu um tema, elaborou um plano de ação para colocar em prática um dos ODS da Agenda 2030 e implementou esse plano. Esse ano, novamente, repetimos aí a Meta Nacional 9, e temos início este ano, com a aprovação dos tribunais, a Meta Nacional 12, priorizar o desenvolvimento das ações ambientais. Né? O ministro Fux, no início de sua gestão, criou 2 observatórios, o Observatório de Direitos Humanos e o Observatório do Meio Ambiente. E para caminhar aqui já para o final da minha fala, muito rapidamente, eu gostaria de fazer um destacar uma experiência de laboratório de LIODS, que é o LIODS, que eu tenho dado o nome a ele, de Sirene Jude. Sirene Jude. Sirene porque eu acho que é emblemático, ele faz um pouco de barulho e precisa fazer barulho. Tem temas que são judicializados, tem temas que não são judicializados. E nós precisamos prestar atenção em temas que às vezes não são judicializados. Nós sabemos que o Brasil está entre, né, os 10 países que têm uma grande emissão de gases de efeito estufa, que a questão de desmatamento e queima de florestas é um dos grandes fatores de impacto. Estamos vivenciando dois grandes problemas globais, um deles, Covid, pandemia, né? E me solidarizo com todas as famílias que perderam algum ente querido nesse período. Estamos num período de pandemia que assusta a todos, que nos leva a uma reflexão profunda em relação à qualidade do ar que respiramos, em relação às medidas de isolamento, em curto espaço de tempo, ao agravamento dessa crise, né, com novas modalidades aí de Covid, novas cepas, mas também nos preocupamos com o ecossistema. Por quê? Porque da mesma forma que apareceu o Covid, sabe-se lá direito com que vírus foi, outro vírus pode aparecer. E quanto mais nós degradarmos as nossas florestas públicas, doutor Rafael, doutor Juarez, maior o risco de termos um outro problema, como essa pandemia se repetindo, em razão do número, né? Seja pela fauna, seja pela flora, seja pelos micro-organismos que ali estão. Então, eu vislumbro hoje que essa questão, a questão climática, emissão de gases de efeito estufa e proteção de florestas públicas no Brasil é uma situação emergente e é uma situação que precisa ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, não apenas por meio de processos judicializados em que cada juiz, no exercício da competência judicial, observa. Nós precisamos ter, e esse é o papel do Conselho Nacional de Justiça, nós precisamos ter uma visão estratégica da floresta, mostrando, por meio do Sirene Jude, o nome do município onde estão as florestas públicas no Brasil. O nome da floresta pública, se essa floresta é de uso comunitário, é terra indígena, se é uma unidade de conservação, se é eventualmente de uso ainda não destinado, tem lá uma classificação própria. Quantos hectares são por município?
Quanto foi desmatado de 2016 até 2019, que é quando entrou em vigor a Agenda 2030, com base em imagens de satélite, que são dados abertos que qualquer cidadão pode ler. Quanto foi desmatado em 2020, no ano da pandemia, em florestas públicas e em terras indígenas? Nós estamos falando nada mais, nada menos que de 36% do território brasileiro. Esse desmatamento, ele também pode ser visto com outros elementos. Número de cadastros ambientais rurais privados sobrepostos às florestas públicas. Número de cadastros ambientais rurais sobrepostos a terras indígenas. E se nesses cadastros ambientais rurais privados, qual é a área de desmatamento, se ela coincide ou não com o CAR? Quantas dessas florestas foram matriculadas nos cartórios de registro de imóveis? Quantas dessas florestas estão inscritas no cadastro ambiental rural como florestas públicas ou como terras indígenas? Quantas dessas florestas estão inscritas no SIGEF, que é o Sistema do Poder Executivo que georreferencia terras? E quantas dessas florestas estão efetivamente inscritas no INCRA, que é quem emite essa titulação de terras? E mais do que isso, quantas dessas florestas públicas hoje são objeto de ações judicializadas no Poder Judiciário brasileiro? Sejam ações civis públicas, sejam ações penais, né, também ações penais públicas, sejam acordos de não persecução penal por crimes ambientais homologados pelo juiz. E qual é a quantidade de hectares que isso tudo simboliza, né, em termos de atuação do Poder Judiciário? Quais são as metas e indicadores que nós podemos estabelecer a partir daí? E é aí que a gente faz a conexão com a Agenda 2030. A Agenda 2030, ela trata de metas, ela trata de indicadores. Então, se eu vou lá no ODS 15, ele trata de florestas. Aí, como eu não tenho metas e indicadores para o judiciário, eu posso criar metas e indicadores para o judiciário. Eu posso propor lá a criação de uma meta para o Poder Judiciário, até 2030, reduzir o desmatamento. Como? Priorizando o julgamento das ações, criando laboratórios de inovação, buscando outras formas diversas das formas tradicionais do direito de enxergar o processo, usando georreferenciamento, usando imagens geoespaciais, usando imagens de satélite, fazendo outro tipo de monitoramento para controlar se as ações e as determinações judiciais estão sendo efetivamente cumpridas. E se essa temática está sendo objeto de judicialização e qual é a resposta que tem sido dada pelo Poder Judiciário brasileiro. Eu penso que esse é um tema, doutor Juarez, dentre vários da Agenda 2030, mas eu acho que esse é um tema muito sensível, muito importante, muito atual, e que nesse contexto de pandemia é algo que merece a nossa preocupação, seja para as gerações atuais, seja para a geração futura dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos, né? Enfim, para a sociedade como um todo, considerando que o Brasil tem hoje a maior floresta tropical do mundo. Então, esse é um dos exemplos que nós estamos aí trabalhando com a questão de florestas. Temos recebido por parte do TRF da 4ª Região apoio na participação, né, nas reuniões quinzenais que fazemos de Meta 9, com representantes da presidência, representantes da Corregedoria, e sei que a Corregedoria já está também georreferenciando as ações ambientais aí, uma experiência muito importante. Tem 2 laboratórios, o laboratório Monitora 15 e o outro laboratório, um laboratório sobre as ações climáticas que tramitam no Brasil. Por isso eu fico muito honrada, né, com o convite de estar aqui junto com a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, doutor Rafael, na presença, né, de uma pessoa que tanto admiro, doutor Juarez. Agradeço imensamente pelo convite à escola, e estou aqui para dialogar e falar um pouco nesse bate-papo aqui sobre a Agenda 2030 do Poder Judiciário, inovação, que pensar algo novo, e aí vai um brainstorm, e também a questão da sustentabilidade com o recorte ambiental. Muitíssimo obrigada. Estou aqui para
Agora, dialogar e aprender. Fiz um introito aqui da Agenda 2030. Muito obrigada. Certo. Obrigado, conselheira. Muito interessante. Eu já venho acompanhando todo esse trabalho. Daqui a pouco até gostaria de participar também, eventualmente. Eu sei que há colegas que participam também dessas linhas de atuação aí dos ODS, né? Eu estava bastante envolvido com a tese até o final do ano passado, que eu tive aí a honra de ter o Dr. Juarez como meu orientador. Mas agora a gente tem um pouco mais de tempo, pode se dedicar a outros projetos. Então, eu passo agora a palavra ao doutor, professor Juarez Freitas, que com certeza tem aí bastante a contribuir sobre o assunto Estado sustentável. Doutor Rafael, a quem saúdo e agradeço muitíssimo essa oportunidade e cumprimento, entre outros aspectos da sua magnífica trajetória, pela brilhante tese de doutorado sobre uma temática importantíssima, que é a temática dos acordos ambientais, fixação do que é negociável e não negociável. Ele propôs critérios à comunidade científica para a devida apreciação. Penso que um livro em breve virá. E meus cumprimentos, Rafael, pela trajetória, doutor Rafael, pela trajetória brilhante. E um agradecimento muito especial, doutor Rafael, por me permitir participar deste evento que tem a conselheira Maria Tereza como principal convidada. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir esse relato que começou, ela narrou muito bem lá com a iniciativa da ministra Carmen, né? O ODS da igualdade de gênero já foi ativado ali, né? É fundamental destacar, conselheira Maria Tereza, que quando eu falo em Estado sustentável, eu tenho essa preocupação cada vez maior por exemplo, eu participei de uma comissão de juristas e parte das sugestões que fizemos acabou tendo acolhimento numa lei, a Lei do Governo Digital. A Lei do Governo Digital, 14.129 de março deste ano, né? Tem ali coisas muito, eu acho, muito promissoras, assim, em termos de Estado digital. Por exemplo, a avaliação de políticas públicas baseada em evidências, né? E essa é uma questão chave para ter políticas públicas cientificamente bem articuladas. A pandemia mostrou isso a toda a evidência. Nós entregamos isso em 2019. Tudo que puder ser feito online deve ser feito online, né? Quer dizer, o autosserviço tem prioridade. É outra questão estratégica. E, além disso, me pareceu assim, muito importante que tivesse um dispositivo de avaliação da qualidade do serviço público pelo usuário por via digital, por ferramentas digitais. Isso acabou também sendo consagrado na fusão que houve de PS. Mas sempre que eu falo dessa lei, agora mesmo participei de um evento internacional de pesquisadores de direito e sustentabilidade, aliás, do qual também participou o Dr. Rafael, e no meu comunicado, já na abertura, de como deve ser interpretada esta lei, né? Essa lei deve ser interpretada no sentido de uma gestão pública digital, sim, mas sustentável, né? E aí, tendo presentes estes 17 ODS, é uma agenda de Estado, está pronta. Deveria ser uma agenda consensual para o Brasil, né? E eu diria assim que ela, inclusive, deve transcender visões ideológicas, tem que ser suprapartidária. Agora, eu vejo um tópico que me preocupa muito, é perceber que ainda existe uma visão um pouco, eu diria assim, superficial do que é sustentabilidade, e nós precisamos vencer essa limitação reducionista, né? Que a sustentabilidade seria só de uma dimensão. Então, tem uns que só trabalham com a sustentabilidade econômica, por exemplo, né? Ou fiscal, né? A sustentabilidade é multidimensional, é ambiental, porque nós somos natureza. Uma noção chave de sustentabilidade é a interdependência. A conselheira disse muito bem, esse desmatamento ilegal, essa mineração ilegal na Amazônia, entre outros enormes malefícios ecossistêmicos,
diz o cientista Carlos Nobre, por exemplo, pode ser foco de uma nova pandemia. Olha a gravidade disso. Tá? Então, eu fiquei muito satisfeito de saber, conselheira, que se criou agora a Meta 12, né? E ativar a Meta 12 com ênfase neste olhar ambiental. Mais do que nunca nós temos de ter atenção a isso. E eu tenho aqui a registrar que, de vez em quando, eu encontro algumas coisas alvissareiras. Eu vi agora uma consulta pública do Banco Central brasileiro, né? No sentido de ter análise de risco ambiental, social e climático por parte das instituições que são reguladas pelo Banco Central. Quer dizer, é o ESG que começa, Environmental Social Governance, começa a entrar na pauta do Estado brasileiro. É fundamental que todo o Estado, quando o Estado judiciário dá exemplo, isso é muito importante, mas é extraordinariamente relevante. Não é só um papel simbólico, não. É uma nova visão, uma visão de prevenção, de precaução. A conselheira tocou numa palavra-chave, uma questão de estratégia, de visão estratégica de Estado, de longo prazo. Isso é pensamento sustentável. E também gostei muito, conselheira, quando tratou de um tópico que eu acho da maior relevância, também temos sistemas de alerta para as omissões inconstitucionais que existem no Brasil, né? Por exemplo, em relação à qualidade do ar, né? São milhares de mortes no Brasil por ano, milhões no mundo, segundo a OMS, por ano, em decorrência da má qualidade do ar. Nós precisamos colocar isso na nossa agenda. E isto está ainda um pouco distante da agenda das políticas públicas brasileiras. Nós temos que cobrar avaliação de impactos, por exemplo, de veículos, não é? Queremos continuar com esse modelo de veículos a combustão? Vários países já sabem que esse veículo a combustão não tem mais sentido, não é? Eles querem o abandono desse modelo. Então, nós temos de partir imediatamente para a sindicabilidade das políticas públicas. Será que está havendo incentivo fiscal adequado no país? Isso é uma avaliação importante dos chamados, por um autor clássico, gastos tributários, incentivos fiscais, renúncias fiscais. Essa análise de impactos quanto à sustentabilidade teria que ter, a meu juízo, conselheira, 5 dimensões que eu defendo no livro. Todas em linha com os 17 ODS, os quais eu, numa exposição que fiz em Belo Horizonte, mostrei que todos, sem exceção, estão na Constituição Brasileira de 88. Alguns expressa, outros implicitamente, mas todos estão positivados. Então, a nossa ordem constitucional nos ajuda nesse ponto. Mas eu dizia que há 5 pontos assim que não podem deixar de faltar nessa avaliação de impactos. A dimensão ambiental, sobre a qual eu já mencionei, é chave, tem que ser reforçada no Brasil, robustecida no Brasil. A análise de risco ambiental tem que estar presente em qualquer política pública, e isso, a meu juízo, é sindicável, inclusive na motivação da decisão administrativa do artigo 50 da Lei de Processo Administrativo, conselheira. Eu digo que nós temos que criar um novo direito administrativo. Tem de ser precedida e acompanhada de avaliação de impactos sociais, ambientais, econômicos, sempre tiver repercussão sistêmica. E isto é chave, está implícito. Foi uma das nossas propostas, aliás, que eu lancei lá na Comissão de Juristas, essa ainda precisa andar, mas já está implícito no sistema, deriva da própria Constituição. Então, eu diria que há essa dimensão ambiental, há uma dimensão social, a senhora disse muito bem, e aí eu vejo um problema sério de omissão inconstitucional. Né? Nós tivemos uma PEC, por exemplo, para combater o trabalho escravo, e, infelizmente, essa PEC pende de regulamentação. E isso é uma omissão inconstitucional, a meu juízo, gravíssima, gravíssima. Né? Trabalho análogo ao escravo, nós temos que abolir a escravatura no Brasil, finalmente. Outro ponto importante que tem a ver com o ODS, o Supremo agora corretamente, a meu juízo, decidiu no sentido de, por 7-4, alguns queriam inclusive implementação imediata, a renda básica, não é? Com responsabilidade fiscal, preferiram o 7 a partir de 2022, com maior cuidado quanto a isso, mas de qualquer maneira, isto é o ODS número 1, né? Quer dizer, nós temos que ter essa visão integrada
da sustentabilidade social e também econômica. Mas o próprio Fórum Econômico Mundial, conselheira Maria Tereza, um documento de Future of Jobs, mostra que o futuro do trabalho são os trabalhos verdes. E eu vi agora há pouco uma declaração dos países da União Europeia, transição digital e verde. E verde. Nos Estados Unidos, o Biden voltou ao Acordo de Paris, felizmente, e está nesta linha. Então, o Brasil precisa ter a incorporação dessa pauta que é de Estado, que deveria ser transideológica, ou, por outra, supra-ideológica. É uma questão até de humanidade, perceber que nós precisamos abraçar a sustentabilidade em todas as dimensões. Mas há mais um aspecto importante, a dimensão jurídico-política. Eu penso, conselheira Maria Tereza, que as licitações, né, e a nova lei manteve o princípio da sustentabilidade, tem que ser feita sempre com análise de custos e benefícios diretos e indiretos, as externalidades sociais, ambientais e econômicas. Isso já está, por exemplo, na lei das estatais. Isso é uma mudança total, porque naquela fase preparatória, né, tem que haver uma motivação que leve em consideração uma avaliação de impacto. Esta cultura da avaliação de impactos, que não seja só de custo econômico, custo-benefício econômico, sentido reducionista, que não faz mais nenhum sentido no século XXI, mas que leve em consideração todas essas variáveis, eu acho crucial. E, se me permite até, eu penso que é preciso criar um novo direito. Esse é um princípio síntese, o princípio constitucional da sustentabilidade. Mas há uma última dimensão, além da ambiental, além da social, além da econômica, além da jurídico-política, que eu enfatizo muito no livro, que eu acho que é a mais importante de todas. A sustentabilidade é ética. Nós temos que adotar uma nova ética, uma nova postura ética diante da vida. Houve um erro nosso muito grave da humanidade quando se contrapôs à natureza e quando ela começou, a humanidade também, a tratar vários seres humanos como res, né? Como coisa. E até hoje temos isto. Até hoje temos a pauta a vencer de várias discriminações que são insustentáveis por definição. Nós temos muito a fazer em matéria de igualdade de gênero. Nós temos muitíssimo, portanto, a evoluir em termos éticos, porque a ética que interessa é a ética da interdependência da vida. Nós não podemos mais ter uma visão solipsista de pensar a dignidade apenas antropocêntrica, ilimitada e egoísta. No livro recente, conselheira, Direito e Inteligência Artificial, que fiz com Thomas Benini Freitas, nós colocamos em defesa do humano, mas em defesa do humano naquilo que o humano merece defesa. Não é no seu egoísmo, não é nas suas polarizações extremadas, não é no seu ódio, nada disso. O que merece defesa é uma visão cooperativa, uma visão em rede. Então, quando eu vejo o judiciário trabalhando, estabelecendo compromissos, e depois eu queria lhe ouvir sobre como é que se dá esse tipo de relatório, né? Para que tenha o feedback e para que depois se perceba o que precisa aperfeiçoar, e se faz isso colaborativamente. Eu vejo o Judiciário brasileiro, vejo o Conselho Nacional de Justiça dado um passo histórico, e tenho mencionado isto não apenas na sua presença, conselheira Maria Tereza. Eu sei que o mérito é da instituição como um todo, mas eu sei também, por justiça, que vários depoimentos me dizem que o seu papel tem sido crucial, e as pessoas fazem diferença, sim, né? As pessoas podem fazer a diferença para um mundo mais respirável, literalmente, né? Com um olhar mais compassivo com a vida, né? Nós não podemos nos contrapor à natureza. Não podemos ter relações de sujeito-objeto com outras pessoas e com a própria natureza. Tem que ser uma relação diferenciada. E, por último, só um destaque, assim, uma curiosidade, né? Conselheira Maria Tereza, em 89, Constituição de 88, em 89, eu lembro bem, eu era menino, mas eu já tinha feito um manifesto pela Constituinte, né? Eu já estava querendo algumas mudanças lá. Então, eu me lembro que em 89 começou a web, né? A internet é anterior, mas a web vem ao mundo em 89. Né? Hoje é quase impensável, né, para quem está nos assistindo, o mundo sem web, né?
É quase impensável. Mas eu estava vendo esses dias um documentário, por sinal, um Globo Rural especial, né? E também reportando um livro que trata da vida secreta das plantas de um engenheiro florestal. As florestas já têm uma rede de comunicação. As florestas se comunicam numa espécie de internet maravilhosa, né? E o fazem, por exemplo, a floresta amazônica, aquele solo pobre que está ali, né? Ela literalmente faz chover, ela se comunica, tem árvores que colaboram umas com as outras. O futuro, eu penso em termos evolucionários, não é o ser humano hobbesiano, não é esse que merece defesa, é o ser humano cooperativo. Há várias evidências científicas de que aquilo que nos faz feliz, eu acho que deve ter feito feliz a conselheira Maria Tereza por essa trajetória importante na sua vida, defendendo os ODS na vida prática, deve ter lhe feito muito feliz isso, saber que estava abraçando uma causa relevante, né? Uma causa cooperativa e que nos transcende. Então, é uma honra muito grande participar desse evento. Eu vou falar muito rapidamente aqui, né? Porque realmente aqui nosso objetivo foi via conselheira e o professor Lourenço Freitas também. É muito interessante aqui, principalmente sobre a Meta 9, né? Que é integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, né? Realizando aí ações de prevenção e desjudicialização, inclusive de litígios, voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS da Agenda 2030. E a importância do CNJ, principalmente, que me parece, que tem relação, enfim, estreita com o meu tema de pesquisa, que foi a resolução de conflitos ambientais, o espaço do consenso, do negociável, o espaço do controle judicial também, que se transcenda, e isso é a importância do CNJ, dos tribunais superiores, uma visão atomista que muitas vezes acontece no nosso processo individual, no dia a dia, mesmo em processos coletivos, nos falta em alguns momentos, quando nós temos, eu sou juiz já há 15, vou fazer 15 anos de judiciário agora, em diversas cidades, e tive ações de diversos tipos ambientais bastante complexas, e às vezes nos falta uma visão também mais ampla, uma visão de conjunto, mais molecular, digamos assim, desses temas. E também a questão, claro, tradicionalmente, agora, essa questão da incorporação do ODS ao Poder Judiciário, aos poucos vem rompendo isso. Tradicionalmente, as metas que nos eram exigidas sempre foram de quantidade, quantitativas, e também de tempo. Fazer o máximo possível de acordos, sentenciar o máximo possível, no menor tempo possível. Ocorre que nesses, e aqui falando especificamente sobre o judiciário na atividade fim, de promoção da sustentabilidade, muitas vezes a resolução do conflito, de um grande conflito complexo, como se costuma dizer hoje, aqueles conflitos estruturais, exige um tempo um pouco maior de maturação, de colaboração, de exercício de colaboração entre as partes para chegarmos a uma qualidade maior de resolução do conflito, que inclusive venha a evitar novos conflitos, ou evitar um ciclo, digamos assim, conflituoso, um paradigma cooperativo. Então, basicamente, são essas as minhas contribuições aqui, não vou me alongar muito. Certamente, tem, e vejo grandes vantagens aí nos meios consensuais, aumento da justiça da decisão, participação, maior flexibilidade em comparação com as restrições normais, tradicionais do poder do processo judicial, adaptabilidade e às circunstâncias do caso concreto, também vantagens subsequentes, no sentido de, para o futuro, a melhorar, digamos assim, a relação entre as partes e das partes com o meio ambiente, mas sempre com certos limites inegociáveis. Não podemos, por exemplo, aceitar uma negociação ou uma conciliação que adie de maneira indeterminada a aplicação da lei, ou que permita, por exemplo, a violação, seja da lei, da legislação, como permissão, por exemplo, de construção em APP, etc. Então, basicamente, são essas as minhas contribuições. Então, agradecemos a presença da conselheira Maria Tereza, a quem parabenizo pelo relato muito interessante que ela fez e pela iniciativa auspiciosa
de trazer para as metas do Poder Judiciário brasileiro os objetivos do desenvolvimento sustentável, tanto na atividade fim como na atividade meio do Judiciário. E também agradeço ao professor Juarez Freitas pela excelente exposição sobre as dimensões da sustentabilidade do Estado sustentável. E agradecemos também aos nossos espectadores e ouvintes por participar de mais este evento sobre direito e inovação, e já antecipo que haverá nas próximas semanas outro evento interessantíssimo sobre a jurisprudência ambiental no TRF da 4ª Região. São 32 anos de contribuição para o desenvolvimento do direito ambiental brasileiro. O Somos Feitos de Direito é o podcast da SMAF do Rio Grande do Sul, e aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Até breve.